Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos nós ao vivo, segundona, rapaz, e hoje ainda choveu aí aquela coisa, né? Nem para ser sábado para a gente ficar, né, em casa de molho. Mas enfim, tem que trabalhar. Ah, Paulo está reclamando por estar trabalhando? Não, pelo contrário, é um prazer imensurável estar aqui. Não que eu não gosto do meu sofá também, mas eu adoro estar aqui porque aqui a gente trabalha com a informação e que move o mundo é a informação, especialmente aquela que a gente busca extrair diretamente da nossa fonte. Cada dia é uma fonte, cada dia é um assunto, cada dia uma emoção. Hoje a emoção se chama Ana Luísa Peterlini, promotora de justiça, braba, do meio ambiente, e ela vai falar conosco, tem muita novidade. Eu quero abordar muito essa questão da Lei Geral do Licenciamento. Tem Morro de Santo Antônio, tem queimadas, tem um bocado de coisa boa para a gente conversar com ela, que sempre que vem aqui dá aula. E a gente gosta muito, por isso que eu fico perturbando. Ela não gosta muito que eu fico perturbando, mas às vezes ela vem só de raiva, fala, não, vou lá porque senão esse rapaz não vai me deixar em paz. E ela acaba vindo, né, no cansaço aqui. Mentira, ela vem porque ela gosta também. Estou só zoando mesmo. O Opinião está no ar aqui. Hoje, então, como eu disse, a doutora Ana Luísa Peterlini, promotora de justiça. A gente vai conversar, tem muito assunto aqui para a gente prosear. E você é o nosso convidado especial, como sempre. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? É só bater um zap para a gente, 99932-2529. Ok? Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você sabe que mês de agosto tá meio atípico, né? Você começou assim, com chuva. Onde você viu isso? Chuva em agosto, em Cuiabá ainda, né? Eu achei, Paulo, meio estranho quando eu vi um barulho na janela que eu abri, chuva. Chuva? Eu falei, poxa, mas é o mês de agosto. O mês de agosto costuma ser quente, seco, tórrido, quente. E, no entanto, tem uma chuvinha aí e dizem que vai chover mais vezes durante essa semana. Quer dizer, é muito estranho. Eu gosto dessa estranheza aí, eu só não gosto quando a estranheza é para o outro lado, quando é muito quente, quando devia ser frio. Se bem que em Cuiabá sempre quente, não tem jeito, não tem negócio, né? Cuiabrasa. Então tá, olha só, obrigado a você que acompanha a gente também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br. Satisfação em estar de volta sempre e ter você aqui com a gente no programa Opinião, que daqui a pouco faz 6 anos, hein? O povo vai deixando a gente ficar, a gente vai gostando, né, Lorenberg? É para ficar só alguns dias, o Lorineu achou que a gente acabou dobrando ele, a gente está aqui há quase 6 anos. Então, obrigado pela sua companhia, como disse o Lorenberg, razão maior do nosso programa, do nosso trabalho. Doutora Ana Luísa Peterlini, muito obrigado pelo carinho da sua vinda, não é? Pelo aceite. É bom tê-la aqui sempre, porque a boa informação quanto ao meio ambiente, quem consome esse tipo de informação agradece. Como a gente, por exemplo. Eu vou perguntar da Lei Geral do Licenciamento, porque assim, tem o presidente Lula que é provável que sancione, vai ter mudança, qual que é a sua expectativa? E para quem está assistindo, explica para a gente o que se espera, porque tem aqueles que são operadores de direito, não é? E tem aqueles que somos nós, os simples mortais, que dependemos de tudo, né? Da natureza, de tudo, das coisas em harmonia. O que se espera, o que tem de pró e de contra nessa lei? Qual que é a sua expectativa quando ela entrar em vigor? Boa noite. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, agradeço o convite que me foi feito. É sempre um prazer estar aqui para discutir temas ligados à área ambiental. Bom, com relação ao PL do licenciamento, que alguns consideram como PL da devastação, né, sempre essa dicotomia entre o desenvolvimento e a defesa ambiental, é uma lei que, de fato, trouxe uma preocupação muito grande àqueles que defendem o meio ambiente. É um projeto de lei que ele fulmina, né, praticamente todo o processo de licenciamento ambiental, que, infelizmente, eu digo infelizmente justamente por conta desse PL,
Ele é, o licenciamento hoje, o principal instrumento da política nacional do meio ambiente. Toda a estrutura de defesa do meio ambiente está muito centrada na figura do licenciamento, que é um instrumento prévio. Qualquer atividade considerada impactante ao meio ambiente, ela deve passar por um processo de autorização de licença ambiental. Então, toda a política está muito voltada para essa análise prévia dos riscos e dos impactos que uma atividade pode causar. E quando você reduz, né, as atividades que são passíveis de licenciamento, dispensando algumas e fazendo com que o licenciamento autodeclaratório, esse é o principal ponto, né? A grande maioria dessas atividades vão fazer um licenciamento autodeclaratório, ou seja, não vão passar por um processo, né, de estudo, de diagnóstico, de análise pelo órgão ambiental, minuciosa, né, para poder posteriormente obter essa autorização, né? Então eu faço uma declaração, né, com base num preenchimento prévio de requisitos pré-estabelecidos e declaro que eu cumpri aquilo ali. Nós sempre tivemos muita dificuldade, quando eu falo nós, eu falo os órgãos ambientais no geral, né, de fazer um monitoramento das atividades licenciadas, né, e eu não tenho dúvida que não será diferente. É muito difícil você licenciar, monitorar, né, mesmo monitorar, com a tecnologia que nós temos hoje, a senhora acha arriscado e perigoso? Mesmo com a tecnologia que nós temos GPS, hoje. satélite, mas não sei o quê. Tem tanta coisa a serviço da boa fiscalização. Mas a gente não está pensando somente, quando você fala satélite, a gente pensa em atividades, né, desmatamento, queimada, né, que você possa visualizar dessa forma. Mas existem outras tantas atividades, né, que às vezes não são captadas por imagens de sensoriamento remoto. Então, nós precisaríamos, sim, de fato, um monitoramento, um acompanhamento melhor dos órgãos ambientais para fins de verificar se, de fato, aquela autodeclaração, né, que vai passar a ser a maioria agora, vai ser a regra e não a exceção. Nós tínhamos, né, o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido como possível, né, a licença por adesão e compromisso, que é uma licença autodeclaratória, né, mas para atividades de baixo impacto. Né? A lei, esse projeto de lei, ele veio trazer e ampliou esse rol para atividades de médio impacto, colocando assim a maioria das atividades que nós temos hoje passíveis de licenciamento. Então, isso é um risco muito grande, né? E nós esperamos que o presidente Lula possa vetar alguns dispositivos. É complicado. Agora vai ter que, a boa-fé, né? Paulo Coelho está lá, faço a autodeclaração, confie em mim, Ministério Público, confie em mim, todo mundo, e o que eu declarar está dito. Agora, se eu também mentir, se eu burlar a legislação ou mentir, aí eu estou na roça também, né? Aí tem as punições, não tem? Sim, claro, então, né? Tem esse lado também, que o cara, se eu mentir, ele vai estar... Não, está sujeito às penalidades na esfera criminal, na esfera administrativa, né? Mas isso muitas vezes não se mostra o suficiente, até porque daí o dano já aconteceu. Né? O grande princípio do direito ambiental e da defesa ambiental é a prevenção dos danos, é você evitá-los. Né? Se lá na frente a gente descobre que aquela autodeclaração não condiz com a realidade, com certeza o dano já aconteceu. Eu só via o lado bom dessa lei aí, como se criasse um marco legal do licenciamento, por exemplo, né? E eu tentava ver o lado positivo disso, mas se você for analisar de forma muito fria, né, como tem que ser muito lúcido, acaba sendo perigoso mesmo, esses riscos que trazem aí. Eu quero, ao longo do programa, eu quero especular um pouco mais sobre os prós e contras aí dessa lei, que daqui a pouco vai estar aí quando o presidente meter a caneta lá. Lorenberg. Promotor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas é sempre bom mesmo tê-la aqui, nesse nosso bate-papo. Todos nós ganhamos muito com a sua presença, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua experiência. Eu vou pegar carona em grande parte do que a senhora disse a respeito desse projeto de lei que deve ser sancionado e vetado algumas coisas, e pedir a reflexão da senhora exatamente nessa boa-fé.
entre aspas. Por que entre aspas? Na legislatura passada, eu contei, quando estava perto para terminar a legislatura passada, eu contei cerca de 21 projetos de leis que, se uma vez fossem aprovados, nós teríamos um desastre no meio ambiente. No Congresso, está dizendo? Isso, no Congresso. 21 projetos de lei. Foi a herança que nós herdamos da legislatura ruim da legislatura passada. Esses projetos não foram engavetados. Esses projetos continuam ali, próximos para ser sacados. E aí, toda vez, nessa atual legislatura, que é pior do que a passada, sobretudo no termo de preservação do meio ambiente, apareceu esse projeto de lei, que uma parte daqueles projetos que eu havia mencionado para a senhora de 21, e a senhora conhece muito melhor do que eu, aqueles 21 projetos que eu mencionei agora há pouco, parte deles estão nesse projeto de lei. Por isso que os ambientalistas chamaram esse projeto de ruim por inteiro para o meio ambiente. E vem a questão da flexibilização. Quando alguém, eu não sou do meio, não sou da área, portanto, quando alguém fala em flexibilização, promotora, e aí é um outro ponto que eu gostaria de ouvi-la a respeito, da flexibilização na questão da preservação do meio ambiente, isso me incomoda bastante. Porque eu tenho no Congresso Nacional uma comissão da agricultura, basicamente defensores da não preservação do meio ambiente. Eu tenho grupos de parlamentares, sobretudo deputados federais, que quando apresenta-se um projeto para punir quem devasta, quem coloca fogo, aparece com um dispositivo, uma emenda para derrubar aquele projeto de lei que foi aprovado. E aí eu gostaria, 2 pontos que eu gostaria da reflexão da senhora. A questão da flexibilização, a questão do descuidado com a preservação do meio ambiente. Bom, vamos lá. A questão da flexibilização, ela sempre vai existir. Nós temos há anos um Congresso muito mais formado por desenvolvimentistas. Isso inclui a bancada ruralista, os ligados à indústria, muito mais do que bancadas ambientalistas. Então, nós sempre teremos dentro do Congresso Nacional, dentro das demais casas legislativas, esse descompasso. Então, as propostas de flexibilização sempre hão de vir, porque há um discurso muito forte de que as questões ambientais atravancam o desenvolvimento do país, o que muitas vezes não é verdade. Nós temos outras tantas dificuldades, mas nós deveríamos acreditar que a questão ambiental, ela muito mais agrega valor aos nossos produtos, ao nosso mercado, do que ela atravanca o desenvolvimento. Mas isso é uma questão de consciência ecológica, de consciência ambiental, que a gente leva um tempo para desenvolver. Então, nós temos que investir, sem dúvida alguma, em educação ambiental. Eu percebo, eu estou há cerca de 30 anos atuando nessa área. Houve, sim, uma melhora, um despertar de uma consciência ambiental. Mas as medidas e as ações que correspondam a isso são mais lentas. Então, reforço, essa flexibilização sempre vai ser uma tentativa por parte, principalmente, do legislativo e, muitas vezes, do executivo, mas nós temos alcançado um certo respaldo no judiciário para frear essas tentativas de arrefecer a proteção ambiental. O STF e o STJ têm, muitas vezes, dado decisões favoráveis, e o que, às vezes, eu ouço no discurso, por exemplo, desse projeto de lei do licenciamento, de que nós precisamos dar segurança jurídica aos usuários, eu concordo, nós temos
N legislações na esfera federal, estadual, municipal, aí nós temos leis, Constituição, decretos, instruções normativas, portarias, que isso gera, sim, muitas vezes insegurança. Mas o que o PL do licenciamento trouxe, na verdade, e que pode se concretizar, dependendo do posicionamento do presidente Lula, é justamente uma insegurança jurídica, porque eu não tenho dúvida que, se houver um retrocesso ambiental, uma flexibilização, além daquilo, né, que o STF, por exemplo, tem decidido, vai haver uma chuva de ações judiciais, trazendo, sim, segurança jurídica. Então, nesse ponto, eu acho que a gente não tem a ganhar com essas flexibilizações. Por exemplo, redução... Respondeu, Lurenberg? Sim, eu ia só colocar um outro ponto, mas me permita. O presidente pode vetar algumas partes desse projeto, mas o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. Estamos sujeitos a cair... A última palavra do Congresso. Na mesma coisa. E aí? Sim. E aí? Aí não tem que... Obedece quem tem juízo. Aí vamos fazer a questão da redução dos prazos de análise é um dos fatores que incomoda nesse projeto? Eu acho que algumas atividades de baixo impacto... Vamos citar aí um exemplo de uma atividade de baixo impacto, para que quem está assistindo saiba se ele pode ou não, se ele vai ou não se lidar com essa lei. Nós temos inúmeras atividades de baixo impacto, de médio impacto, né? Por exemplo, uma criação de suinocultura ou de aves de até 100 unidades é de baixo impacto, né? A instalação de pequenas clínicas é de baixo impacto, construção de determinadas atividades em uma área que é possível construir é de baixo impacto, enfim. Se eu quiser montar lá na minha propriedade, que eu ainda não tenho, mas lá, se eu quiser construir um tanque para piscicultura, esse negócio houve um tempo que era um tabu, que não podia por causa do lençol freático. Agora tem uma novidade aí, parece que é o suspenso, não sei como é que é isso. Mas assim, é um desejo de muita gente para trabalhar, o pequeno produtor, por exemplo, trabalhar com isso. Só que tem o meio ambiente, tem alguém no meio ambiente que vai lá e fala, não pode. Não, a piscicultura, por exemplo, salvo engano, né? Às vezes a gente não guarda tudo na cabeça, mas com uma lâmina d'água até 5 hectares, é dispensado de licenciamento. Então, às vezes você tem a impressão de que tudo precisa passar por processo de licenciamento. Algumas atividades são dispensadas. Se essa atividade de piscicultura não estiver numa área de preservação permanente, né, estiver fora dessa área, ela passa por um processo de licenciamento simplificado ou até mesmo de dispensa de licenciamento. Então, atividades de baixo impacto, né, elas podem passar por um processo até autodeclaratório, né, de adesão e compromisso, precisando, às vezes, que eu acho importantíssimo, né, que entra dentro da boa-fé que você está falando, né, ter um responsável técnico, né, ter um profissional que vai atestar, né, que aquela atividade, aquele empreendimento está preenchendo os requisitos, tecnicamente vai se responsabilizar por isso, entendeu? Mas existem outras não, que de alto impacto, de significativo impacto ambiental, que precisam sim de um licenciamento tradicional, de primeiro identificar se o local é adequado, né, para depois permitir a instalação feito estudos, né, pormenorizados. Enfim, dependendo da atividade, existem tipos de licenciamento. Ok, Ana Luísa Pietrelini, eu quero fazer uma pergunta para Vossa Excelência, só que eu não vou nem perguntar agora, porque eu tenho que chamar um intervalo comercial. Eu vou perguntar agora, mas aí só respondo depois do intervalo. Esse negócio de flexibilidade, eu sou daqueles que no meio ambiente não tem que se flexibilizar, porque se flexibiliza, nego, aí vira festa, aí assim, sempre acha-se um jeitinho. Mas o tal do TAC já não é um jeito
um jeitinho legal, obviamente, que acharam para dar uma flexibilizada na coisa. Por exemplo, eu desmatei para burro lá na minha região, lá. E aí me vem o Ministério Público, puxa minha orelha, empurrou uma multa que eu não vou pagar nunca, porque eu vou protelar e tal, vou correr. Um dia eu pago, mas assim, é só uma analogia, viu, gente? Estou só colocando um exemplo aqui. Mas aí depois vem um acordo, vem a Gloriosa aqui, vem um doutor juiz lá e tal, vamos fazer uma coisa, você refloresta aí, você planta algumas árvores ao redor aí esse é o termo de ajustamento de conduta. Aí, quer dizer, não tinha que ser mais rígido o negócio, não que eu seja contra o TAC, que existem vários tipos de TAC, né? Mas assim, quando coletivamente ele é abrangente realmente e vai beneficiar mais do que prejudicar, beleza. Mas tem uns TAC aí que eu vejo, de pode plantar, muda, planta ali, não é assim, ou é assim? A senhora vai responder após o intervalo comercial aqui no programa Opinião, que dá um tempo e volta já já. Olhando aqui o nosso GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Não se fala em outra coisa senão no tal do tarifaço do Trump. Pois é, aí no GD você vai ter a seguinte notícia. O secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, acredita que o tarifaço de 50% em cima de produtos brasileiros importados aos Estados Unidos terá pouco efeito nas economias matogrossenses. O número de importação da produção local para o governo americano é pouco, algo inferior a 2%, indicando pouco impacto na relação comercial. Em entrevista ao programa Tribuna da Rádio Vila Real, FM 98.3, o secretário disse que, embora o Estado não sofra consequências significativas, a economia global fica balanceada diante da importância comercial dos Estados Unidos. Além disso, diversos itens produzidos em Mato Grosso não foram incluídos na lista de isenção do governo americano. Aspas para o César. É tudo muito recente. São mais de 600 produtos que foram isentos. No caso de Mato Grosso, a nossa relação comercial de exportação para os Estados Unidos é pequena. Do que a gente exporta, em torno de 1,5% vai para os Estados Unidos, mas nós temos os produtos que estão sendo afetados, que continuaram taxados, como a madeira, o ouro, a carne bovina e alguns derivados, o sebo, gelatina e nossa própria soja. Mas esse realinhamento tarifário mexe com o mercado global como um todo. Fecha aspas, disse o glorioso César Miranda. Tem mais aqui, ele falando aqui, e quer saber mais, você dá um clique aí que tem tudo. O César é um dos caras que conhece. Aliás, César, está na hora de voltar aqui, né? Porque eu convido. Aí você vai, prefere lá na rádio, como diria lá no interior, e não vem aqui. Já veio algumas vezes aqui, meu caríssimo César Miranda, grande secretário. Vamos marcar para vir aqui, para a gente prosear um bocadinho também sobre essas questões todas aí e tudo mais. Sempre rende bons papos, bate-papos informativos aqui, quando César Miranda vem ao programa Opinião. Clica aí, www.gazetadigital.com.br. Ana Luísa Pietralini está aqui, promotora de justiça. Eu dei uma adiantada no assunto no bloco anterior, doutora. Eu gostaria que a senhora, evidentemente que eu sei da grande vantagem que é quando se forma um termo de ajustamento de conduta na área ambiental, principalmente. Só que não é pergunta de leigo mesmo, não é uma forma de dar uma amaciada na situação toda quando algo grave pode ter acontecido. O cara que derruba lá uns
provoca um estrago enorme, aí vai lá, um TAC resolve. Eu queria que a senhora desse uma esclarecida nisso, por favor. Tá. E a sua opinião também. O TAC é um termo de ajustamento de conduta, onde eu vou fazer um acordo com um infrator ambiental, com alguém que praticou alguma degradação. Eu não posso simplesmente renunciar a um direito que é coletivo, né, e fazer um TAC abrindo mão de determinadas obrigações. Então, ele tem que contemplar este termo de ajustamento de conduta, todo o direito violado. Isso implica o quê? Eu preciso adequar a conduta deste infrator, né, às normas ambientais. Ele precisa necessariamente corrigir a degradação e repará-la e recuperá-la. Então, existe várias obrigações que são impostas normalmente no termo de ajustamento de conduta, né, com prazos estabelecidos. Então, para eu ter a reparação integral de um dano ambiental, né, vamos falar em termos de desmatamento, que acho que é um dano fácil de nós compreendermos. Esse infrator, ele vai ter que promover a regularização do seu imóvel no cadastro ambiental rural, ele vai ter que, se for uma área protegida, recuperar, replantar naquela área, conduzir a regeneração natural, recompor aquela área ao status quo antes, né, e ao mesmo tempo ele vai pagar uma indenização. Afinal de contas, né, para a área voltar a aquele status quo, a ser o que ela era antes do desmate, demora aí de 20, 30, 40 Sim, anos, ou mais. né, ou mais. Então, ele paga uma indenização por esse dano residual, por esse dano intermitente que nós chamamos. Então, aí nós contemplamos normalmente, né, a reparação integral do dano. Agora, o que a gente observa às vezes, né, é que se dão descontos nesses valores, né, ou existem aqueles que entendem que não há dano em determinadas situações e acabam não cobrando pelo valores indenizatórios. Então, existem entendimentos jurídicos que, às vezes, podem, de alguma forma, né, beneficiar aquele infrator ambiental. Concordo. Quer dizer, absorvo o que a senhora disse aí, embora eu tivesse já um lampejo de dúvida. Agora, sobre... se me permite, Paulo, Permito. Só para concluir, né, eu não tenho dúvida de que a autocomposição, a solução amigável e a conciliação, né, por meio de acordos é benéfica, pelo menos muito mais célere do que as demandas judiciais que às vezes ficam 10 anos, 15 anos tramitando aí na justiça sem um desfecho favorável ao meio ambiente. Então, nesse aspecto, nós temos ganhado e alcançado bons resultados e sendo bem mais efetivos, né, nos nossos resultados. Mas nós temos, evidentemente, que ter cuidado com os tipos de acordo que são feitos. Pois é, caríssima Ana Luísa Peterlini, doutora promotora. Se eu sou um infrator, quanto mais, um criminoso ambiental, e as cifras não saem da minha cabeça, e eu vejo que se eu cometer esse ato criminoso aqui, ambientalmente falando, vai vir daqui o Ministério Público, o Scalope, a Ana Maria, a Ana Luísa, quem quer que seja, a própria SEMA, e vão querer me enquadrar. Aí, só que eu sei que lá no frigir dos ovos vai ter um jeitinho, e esse jeitinho não é errado não é ilegal, não republicano não. Um jeitinho legal de eu poder fazer um acordo com eles, aquilo que eu infringi, que eu desmatei, que eu quebrei, que eu invadi, que eu cometi de erro ali, já vai continuar ali, não é? Eu vou continuar usufruindo disso aí. Economicamente eu posso estar lucrando com isso, porque tem várias formas, né, na zona rural de você tentar burlar isso e querer levar vantagem. É isso que eu estou falando. O cara não pode pensar que vale a pena, quer dizer, eu vou arriscar, vou levar o puxão de orelha do Ministério Público ou do Poder Judiciário, só que depois eu pago, grosso modo falando, planto meia dúzia e aí fica por isso mesmo, ou pago uma multazinha. Eu queria
Na verdade, eu queria que algo mais rígido e inflexível acontecesse, porque senão daqui a pouco vai compensar um pelo outro, entendeu? Na verdade, a gente tem sempre essa dúvida se realmente já não compensa. Né? Porque a gente tem aí estudos que indicam, por exemplo, na área de desmatamento e queimada, que mais de 80% dos embargos, e nós temos que reconhecer que o governo do estado tem autuado, né, aplicado multas, embargado áreas, né, numa escala muito maior do que 5 anos atrás. Então nós temos um volume grande de autuações e de embargos, né, só que a gente também tem estudos que indicam que cerca de 80% ou mais desses embargos não são cumpridos. Né? Então as pessoas continuam usando a área, produzindo, porque compensa. Eu fico ali, eu sou embargado hoje e continuo produzindo, sei lá, em 100 hectares de soja, quanto isso não dá em 3, 4, 5 anos. É isso que eu falei. Né? E sempre há mecanismos, infelizmente, de se burlar, né, esse controle que é feito até pelo próprio mercado, porque quem está com área embargada não consegue, em tese, vender seus produtos, mas sempre se dá um jeito, de alguma forma, de conseguir encaixar esse produto no mercado. Então, esses instrumentos de controle que tem que complementar essas atividades fiscalizatórias, né, feitas até pelos bancos, né, feitos pelo mercado consumidor, pelo mercado, pelo comércio, enfim, eles têm que ser mais rígidos. E isso, eu não tenho dúvida, que seria um ponto fundamental para que a gente pudesse fazer valer aí a nossa legislação. Perfeito. Lorenberg. Promotora, por falar em legislação, eu não vou falar o nome do autor, porque eu não gosto de pessoalizar as coisas, mas tem um projeto de lei 1833 de 2023, que já foi aprovado na Assembleia. Eu não tenho certeza se o governador Mauro Mendes já sancionou. Eu ouvi dizer que ele dificilmente sancionaria esse projeto. O projeto trata exatamente de altera regras de aplicação de agrotóxicos na área do estado. Os ambientalistas dizem aqui que esse PL é o PL do veneno. Em Minas Gerais, a senhora conhece esse projeto com certeza. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desse projeto. Você não vai falar o nome do autor, não? Não, eu prefiro não pessoalizar. Eu estou curioso aqui para saber, porque eu sei que tem uns 2 aí que já entraram com projetos semelhantes. Mas, por favor. Então, antes de falar do projeto, eu vou fazer um resgate histórico. Né? Na verdade, o Ministério Público ingressou com uma ação judicial, há alguns anos atrás, porque o Executivo, na época, não me lembro o ano, acho que foi 2016, 2017, ele baixou um decreto reduzindo os limites para a aplicação de agrotóxico. E nós ingressamos com uma medida e essa ação tramitou durante anos e o ano passado o juiz decidiu que o decreto era ilegal e repristinou, ou seja, determinou que se aplicasse os limites anteriores, que eram de 200 ou 300 metros, né, a faixa aí de segurança. Assim que houve o julgamento desta ação, a Assembleia apresentou um novo projeto de lei agora, porque a gente está falando de decreto. Então, apresentou um novo projeto de lei, que é este projeto que você mencionou aqui agora, que tramitou rapidamente pela Assembleia Legislativa, foi a sanção do governador, o governador deixou transcorrer o prazo para a sanção, voltou para a Assembleia e o presidente da Assembleia sancionou a lei. Então, hoje, essa lei está em vigor, né, reduzindo aí muito os limites de segurança para aplicação de agrotóxico nos imóveis rurais. Nós, dos promotores aqui da capital, nós fizemos uma representação ao Procurador-Geral de Justiça, né, para que ele ingresse com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça e estamos aguardando aí um posicionamento. A senhora acompanha, doutora, enquanto promotora,
desta área tão sensível, o que anda tramitando nas casas legislativas, nas suas mais variadas, aqui nos municípios e estado e lá em cima também, na Câmara Alta e na Câmara Federal, porque tem coisas que acontecem, que são propostas. O Lorenberg trouxe uma situação aqui em Cuiabá, né? Acabaram de votar o projeto da devastação, chamado, apelidado de projeto da devastação. Então tem algumas coisas que eu imagino, se houver mobilização do formador de opinião, técnica principalmente, as coisas podem ter um contorno diferente. A senhora acompanha, a senhora é surpreendida, um projeto desse aí, daqui a pouco ele é aprovado. Puf, aprovou, e aí, para vocês repudiarem e tentarem reverter, aí é outro caminho. Não é mais fácil ter um acompanhamento mais rápido? Então, veja bem, essa tramitação de projetos legislativos, né, às vezes o Ministério Público, quando é consultado ou quando ele participa da construção, mediante, né, reuniões, e a gente participa bastante, o Legislativo chama, o Executivo para discutir, porque eles não querem polemizar e muitas vezes sabendo que isso pode desaguar no Judiciário. Então, a gente participa bastante de discussões. Mas existem outras situações que não se quer discutir, até porque eles querem que seja aprovado de determinada forma. Nós não conseguimos acompanhar tudo, mas existem entidades que nos auxiliam nesse acompanhamento legislativo. E qualquer legislação hoje, né, esses acompanhamentos se dão por redes sociais, é muito rápida, né, as discussões acabam chegando muito rapidamente no Ministério Público. Então, a gente, de alguma forma, acompanha, não necessariamente para e passo, mas existem parceiros do Ministério Público que sempre estão nos atualizando sobre esses andamentos. Então, é tudo muito rápido hoje, né, essa comunicação. Perfeito, então tá jóia. Teve um deputado federal aí, que veio aqui, inclusive, Lorenberg, me ajude, acho que foi Juarez Costa, né? Ele não tinha um projeto de tirar Mato Grosso da... Juarez Costa. Da onde que mesmo? Da Amazônia Legal. Amazônia Legal. Eu fiquei tiririca na época, falei, mas como é que pode? Ele tinha uns argumentos dele, mas os argumentos dele, mesmo ele vindo aqui, ficou 1 hora falando ali. Eu não convenceu. Não fiquei muito... e olha, mas enfim, não é? Opinião vai dar um tempo para o intervalo comercial, já a gente retoma a entrevista aqui com a caríssima Ana Luísa Peterlini. Não sai daí, a gente volta no instante só. Eis que estamos de volta aqui, você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, aqui com a gloriosa Ana Luísa Peterlini, promotora de justiça. Viviane, aqui no grupo do Zap do Opinião, ela estava falando, eu falei agora há pouco no começo, ou não foi hoje que eu falei um dia aí que eu ia convidá-la para vir aqui por conta do Morro de Santo Antônio. E ela está ávida para que aquilo lá seja liberado e ela acha que aquilo lá vai revolucionar o turismo de Santo Antônio de Leverger. E ela é simplesmente uma cidadã lá, Viviane Pereira. Obrigado, querida. Vou colocar aqui a questão à mesa para a nossa promotora, para ela dizer como que estão as tratativas, uma vez que o Ministério Público foi acionado, o Poder Judiciário também, o Governo do Estado. Lá existe não sei se é TAC, o que é, houve um acordo lá, porque tem muita coisa ali que, se fizerem, pode danificar, não é? Mas parece que chegou um bom termo, ou chegará-se a um bom termo. Como é que vai ficar o nosso Morro de Santo Antônio para a visitação, do ponto de vista da exploração do turismo, enfim? Bom, com relação ao morro, é importante a gente reforçar que o Ministério Público entrou lá atrás, né, acho que há 1 ano atrás, com uma ação judicial para a implantação daquela unidade de conservação. Ali, uma unidade de conservação é um patrimônio histórico do estado de Mato Grosso, né, que vinha sendo utilizado de forma inadequada, várias trilhas, né, o pessoal subia, punha fogo, enfim.
nós ingressamos com essa ação para ordenar tudo isso e para implantar essa unidade de conservação, né, fazer um plano de manejo, um ordenamento de trilhas, um cercamento, ter uma estrutura ali que possa receber os turistas e tal. Só que nesse meio tempo, né, o governo do estado iniciou a construção daquela estrada que hoje a gente vê ali, né, e de uma forma assodada. Eu digo assodada por quê? Porque não houve um único estudo, não houve um único projeto e não houve licença ambiental. Então, construiu-se uma estrada, né, que chega até o topo do morro, sem qualquer desses instrumentos que poderiam legitimar essa intervenção. Então, diante disso, por óbvio, essa intervenção ainda aconteceu num período chuvoso, né, onde nós tivemos ali processos erosivos iniciados, porque é um morro íngreme, né, até áreas ali de preservação permanente, e causou, de fato, vem causando degradações. Então, essa ação foi judicializada. Num primeiro momento, a Secretaria de Meio Ambiente interditou ali, né, porque o que se pensava e o que eu penso até hoje é que ali deveria ser uma trilha, né, de no máximo 3 metros de largura. Hoje, se você for lá, você sobe de carro. Tem 5, tem quantos metros? Tem 6 metros. A trilha vai de 6 a 30 metros de largura. A ver. Então, tem espaços lá que tem 30 metros. Então, assim, descaracterizou muito, né, até a própria, porque o Morro de Santo Antônio, ele é tombado em razão da sua paisagem, histórica, da sua beleza cênica, né, da sua história ali, né, conta da Guerra dos Paraguaios, dos próprios índios bororos, tem toda uma história por trás, né, e aquela construção daquela estrada acabou afetando diretamente, né, esses bens, né, imateriais, inclusive. Então, hoje, nós temos que juntar o caco, né, conversar com o governo do estado. Nós não fizemos nenhum tipo de acordo ainda, né, fizemos uma inspeção judicial recente lá, onde estava o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público, dentre outros, né, e nós estamos aguardando a apresentação dos projetos de recuperação das áreas degradadas, de controle dos processos erosivos, o projeto executivo, até para a gente saber hoje o que o governo vai fazer ali, que tipo, né, não necessariamente o caminho em si, mas que tipo de pavimento, o que se pretende, porque não existe nada disso, entendeu? Para a gente sentar, né, acho que tem até uma audiência já marcada, para a gente discutir se é possível um acordo ou não. Você lembra que eu falei no primeiro bloco? Eu não estou fazendo juízo de valor aqui, gente. Não estou mesmo. Até porque eu sou um daqueles... Uma vez eu subi lá no Morro de Santo Antônio, trabalhava no SBT, mas tem uns 30 anos aí. Eu subi fazendo matéria, inclusive, subi de boa. Eu fiquei um pouquinho cansado, mas subi de boa. Agora, até encontrei com a senhora lá. É mesmo. Eu fui até o pé do morro, porque já tinha 5 metros de língua para fora, então eu não quis subir mais. Mas ali é ótimo para contemplação, é ótimo para o turismo, é ótimo para tudo. Agora, quando eu falei no bloco anterior que, sabe aquele negócio, primeiro se fez lá, rasgou uma estrada de, você falou 30 metros, eu achei que era 6, você está falando que é 30. Primeiro se fez o estrago, agora vai se manter a estrada e vai se entrar num acordo entre o Ministério Público, o Judiciário, o Executivo, vai chegar no denominador, o que você vai fazer? Ajusta aqui, ajusta lá. E aquilo que era o alvo principal vai ser mantido, que é a via, o acesso lá largo, daqui a pouco não é asfaltando, não vamos asfaltar aquilo lá. Entendeu? Então, assim, eu fico pensando, às vezes compensa correr o risco do que você ficar esperando aí cumprimento de legislação. É claro que eu não estou incentivando descumprir legislação, pelo contrário, né? Eu só fico um pouco revoltado por conta disso. Se tem a lei, que se siga. Agora o cara paga para ver, vou lá, vou fazer, e depois vem aquela chata lá do Ministério Público, aquele chato do Tribunal de Justiça, e vão querer, sabe? Só que aí vão puxar minha orelha, vão fazer alguma coisa, aplicar uma multinha, mas o meu caminho está aberto e tal. O cara marcou o posicionamento dele de construir uma estrada, de entrar para a história, para quem curte, que queria isso, mas aí o meio ambiente foi detonado, né? Aí, isso que eu falo, que às vezes
não pode ter flexibilidade ou flexibilização na legislação ambiental. Porque caso contrário, minha cara, daqui a pouco vai ceder um pouquinho, cede um pouquinho acolá, daqui a pouco está passando uma boiada, como diria um certo ministro aí de um passado não muito distante. Antes de chamar o Lorenberg, deixa eu te perguntar outra coisa aqui, que eu citei, rapaz, no bloco anterior. Não vou deixar de perguntar aí daquela proposta do Juarez Costa, deputado federal de Mato Grosso, que queria tirar Mato Grosso. Ele tinha um argumento lá que para ele era plausível, né? Tirar Mato Grosso da área Da Amazônia Legal. E aí eu torci o nariz aqui, mas quem sou eu na hora do dia para torcer o nariz, né? Eu queria saber se a senhora também torce o nariz numa situação como essa, numa proposta como essa. Com certeza, né? À medida em que Mato Grosso for retirado da Amazônia Legal, os índices, né, de reserva legal dos imóveis rurais vão reduzir drasticamente. Então, haverá aí uma redução hoje para imóveis que estão em área de floresta. Há que se preservar como reserva legal 80%, cairia no mínimo para 35% ou mesmo até 20%. Então, seria realmente uma redução e nós teríamos aí no estado, com certeza, uma supressão, né, um desmatamento de vegetação nativa aí estrondosa. É claro que isso representa uma perda, né, de cobertura vegetal, representa uma perda até de incentivos fiscais, porque por integrar a Amazônia Legal, o Estado também tem benefícios por isso, né, de incentivos que são dados aí ao longo dos anos, né, dos últimos anos, e justamente por conta de ser uma região em desenvolvimento. Então tem que se pensar bem o que se pretende para esse Estado aqui, que já é hoje o maior produtor de grãos do país, né, e está sempre aí ascendendo posições cada vez mais altas. Ok. Lorenberg. Promotora, eu vou pedir uma reflexão da senhora em 3 pontos. O primeiro deles é exatamente o projeto de Mato Grosso Sustentável. Tem um projeto chamado Mato Grosso Sustentável. Okay. E, ao mesmo tempo, nós temos biomas no estado. Por exemplo, a Amazônia, que o Paulo já citou, a Amazônia, e o Pantanal. E, ao mesmo tempo, o chamado desenvolvimento sustentável. E aí eu vou pedir para a senhora exatamente esses 2 pontos. O Mato Grosso Sustentável, que é o projeto, os biomas que temos, que são praticamente únicos no país e praticamente no mundo, né? Porque a maior área alagada do mundo é o Pantanal. E aí, um outro ponto que eu gostaria também da reflexão da senhora. Como se dá esse desenvolvimento sustentável se tem muitas pessoas que gostariam de aumentar a área para plantar? Com a tecnologia, é uma pergunta, não é uma afirmação, com a tecnologia, precisamos sim de mais áreas para plantar? Ou podemos produzir mais com a área que temos? Bom, Lorenberg, se me permite, eu vou começar respondendo pela última, e daí você vai me lembrando. Eu acho que Mato Grosso, existem estudos que mostram que Mato Grosso tem mais de 1 milhão de hectares de pastagens degradadas. Essas pastagens degradadas, que já não são mais áreas com vegetação nativa, elas podem muito bem ser convertidas em áreas produtivas. Então, nós temos espaço em áreas já abertas para crescer e para produzir sem precisar desmatar novas áreas. Então, esse é um primeiro ponto que é importante a gente deixar bem claro, e essas áreas já estão identificadas. O segundo ponto é que, com a tecnologia, obviamente, e isso Mato Grosso faz muito bem, os produtores de Mato Grosso fazem muito bem, eles têm aumentado a produtividade, com a tecnologia na mesma área. Então, a cada ano, a gente ouve falar que está se colhendo muito mais do que nos anos anteriores, justamente por conta dessa tecnologia. Então, sim, é possível você produzir mais com as mesmas áreas já abertas.
Esse é um primeiro ponto. E nós temos que perceber que Mato Grosso é rico não só em produção, mas em sustentabilidade, né? Nós somos ricos na área ambiental. Nós somos o único estado do Brasil que tem 3 biomas no seu estado. Então, nós temos o Pantanal, a maior planície alagável do planeta. Nós temos o Cerrado, que é responsável é o berço das águas e por toda essa produção agrícola, né, que Mato Grosso se destaca. E temos a floresta, né, que é o bioma Amazônia. Então, toda essa riqueza nos traz também, né, valores em escala ambiental. Então, o que nós precisamos, eu acredito? Primeiro, investir em instrumentos econômicos que possam valorizar esse patrimônio ambiental do nosso estado. Então, a gente já vê aí um mercado de carbono já bem mais aquecido, e a tendência é que isso vá ganhando escala daqui para frente, com a regulação, enfim, com os mercados estrangeiros, internacionais. E precisamos também investir em turismo. Turismo é algo que nós temos belezas naturais, e um potencial turístico imenso. Isso aí é muito subutilizado, tanto no Pantanal, quanto aqui no Cerrado, onde nós temos nobres na Baixada. Morro de Santo Antônio. O próprio Morro de Santo Antônio, Chapada dos Guimarães, a floresta, as unidades de conservação, Parque Ricardo Franco, Parque do Cristalino, Parque Serra Azul. São lugares maravilhosos que dependem de uma política de Estado que possa incentivar esse turismo. O Pantanal mesmo. Hoje, para ir no Pantanal, se você for ao Pantanal, você gasta absurdos, porque é muito caro. Então, é um turismo muito para estrangeiros. Nós precisamos envolver as comunidades, fazer com que esse turismo seja um turismo também local, um turismo regional, interno, brasileiro, doméstico, nacional. Precisamos capacitar as pessoas para receber esses turistas, enfim. Precisamos de estrutura para o turismo também, serviços. O governo precisa realmente... Isso aí é um canhão econômico. Olhar para essa atividade, que ela é talvez até mais rentável do que a própria produção agropecuária. Ana Luísa Peterlini, eu tenho que encerrar o programa, não antes sem... Eu quero ao menos uma pincelada sua sobre o desmatamento químico. Que eu já sei, já vi gente, inclusive, defendendo, mas eu também já vi gente defendendo, não, tentando enxergar, depende da forma que você vê, Paulo. Não, isso é tão danoso, é tão pernicioso, é tão devastador. E aqui no estado de Mato Grosso, como é que está sendo isso? Eu queria que a senhora, do ponto de vista do Ministério Público, tenha havido notificações, tenha havido verificação de casos assim, e o que está sendo feito? Olha, o desmate químico hoje é uma realidade, Antigamente nós tínhamos o desmate manual, o desmate por correntão, Mas hoje nós temos o desmate por fogo e o desmate por agrotóxico. Por quê? Porque hoje, com a tecnologia, o sensoriamento remoto que nós temos disponíveis, é muito fácil você identificar, em questão até quase que em tempo real, um desmate feito por meio de derrubada de árvores. Então, o que acontece com o fogo? Há uma simulação aí, se aquele fogo se iniciou na própria propriedade, se iniciou por fatos naturais, e nós precisamos, muitas vezes, na esfera administrativa e criminal, provar que aquela pessoa dolosamente colocou fogo ali. Então, você dificulta a apuração e a investigação pela prática do desmate por fogo. E o desmate químico, ele também não usa maquinário, então o órgão ambiental, IBAMA ou SEMA, não vão chegar lá e apreender os seus instrumentos, O desmate químico, normalmente, há uma aplicação por avião, normalmente, pode até ser também terrestre, mas não é comum. E
e as folhas vão caindo lentamente. Então, isso não é facilmente detectado pelas imagens de satélite. Não então, é de você imediato, né? mascara né, a fiscalização. E pode acontecer que depois de um ano ou mais, Quando começa a aparecer os eles efeitos... tacam fogo e aí pronto, esconde aquele desmate que já aconteceu. Então, hoje é uma realidade, o Estado está desenvolvendo ferramentas e mecanismos, a gente tem conversado sobre isso, né, para também detectar o desmate químico como mais rápido do que hoje a gente detém essa tecnologia. Infelizmente, eu acho gravíssimo, nós tivemos Gravíssimo. o ano retrasado, aquele desmate de mais de 80 mil hectares no Pantanal. O cara foi penalizado, aí aquela pergunta que eu não tenho nem condição de fazer agora, porque o programa está acabando. O dinheiro entrou, porque o cara vai recorrer, assim como todos fazem. Depois, como diria aqui o nosso glorioso Lorenberg, prescreve 3 meses, aí já era. Não. A promotora disse que não, disse que realmente uma hora o dinheiro entra aí nos cofres aí. Ana Maria, eu estou com Ana Maria na minha cabeça. Ana Luísa Peterlini, muito obrigado, viu, doutora, por ter vindo aqui. Esse espaço está sempre a postos para bem informar as coisas do meio ambiente. Eu que agradeço o convite e é sempre bom falar sobre meio ambiente. Eu acho que fomenta, né, a discussão e a consciência das pessoas. Então, eu agradeço a oportunidade. Nós te agradecemos. Eu tenho sempre uma aula com ela aqui, porque além da retidão dela, do envolvimento, comprometimento com a causa, ela traz aqui as informações que a gente precisa ver os dois lados, todos os lados, né? E o lado técnico legal é esse aqui que a gloriosa Ana Luísa Peterlini sempre traz ao programa Opinião. Essa questão aí do Morro Santo Antônio, eu lembrei do Marcelo Padeiro, eu convidei o Marcelo Padeiro para vir aqui, para a gente conversar. Ele ficou de dar resposta. Quem sabe vem aqui amanhã, né? No secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira Nuremberg. Até amanhã. Até amanhã, às 7h30 da noite, ao vivo, a gente encontra você. Você nos encontra, a gente se vê aqui no canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.